Ricardo que me disse que Krakatoa explodiu em 1880 e não sei o que, né? E aí o pessoal, porque nós estamos aqui contando, é porque não aconteceu nada. Não. É que o Krakatoa é considerado um supervulcão. São 3 ou 4 ou mais no mundo que são considerados, aquele lá dos Estados Unidos, que é um grande parque hoje, é considerado um supervulcão. Que quando houver... É o Wellington, não? Como é Wellington? É aquele parque maravilhoso lá, que é um supervulcão que já deveria ter explodido agora, pelo tempo que leva para ali. Que já passou até da hora, né? 2, sei lá. Uhum. Aí se Yellowstone. Um desses explode, aí equivale a mais ou menos, sei lá quantas mil bombas de hidrogênio, e aí polui o planeta inteiro, e aquela coisa, né, daquela massa de cinzas que impede a luz do sol, e se leva mais de 1 ano, 2, mata toda a vegetação, né? Isso já aconteceu quando caiu aquele asteroide há 65 milhões de anos ali no Golfo do México, e terminou com os dinossauros, e aí nasceram nós, os mamíferos. E se tiver na hora de fazer de novo? Aí vão nascer os reptilianos. Esses já estão entre nós. Já estão, né? Esses já. Tu conheceu alguém? Olha, deve ter pelo menos comandando no mundo hoje, deve ter uns 5 ou 6 mega, né? Olha só. Não é sério? Tem essa história aí, né? Por que os répteis não podem ficar inteligentes como nós? Não, e outra coisa, pode ser uma outra modalidade, um outro tipo, não precisa nem ser reptiliano, nem hominídeo. Pode ser outro tipo que está na hora de vir para cá, para esse planeta, e a gente vai ter que ser extinto. Não, aquela ideia, né, que eu já falei contigo, que hoje, segundo alguns, até físicos ou pessoas de alto nível, supõem que deve existir na nossa galáxia, que tem 200 bilhões de estrelas, pelo menos 4 a 6 civilizações de altíssimo nível tecnológico, que são capazes de abrir as viagens superluz, que a gente chama, né? Quer dizer, os túneis, aqueles buracos de minhoca, e pode fazer uma viagem assim instantânea daqui para qualquer tipo de estrela próxima. É porque a gente fala desse Krakatoa, mas tem aquele Cumbre Vieja, o Cumbre Vieja, que o Cumbre Vieja. Sim, é outro. É outro, deixando de lado alguns grandes tsunamis no Alasca, eles estão esperando um mega tsunami com esse Cumbre Vieja. E eu estou falando de geologia, não estou falando de astrologia, nada de... o vulcão Cumbre Vieja pode explodir a qualquer momento e entrar em colapso. Entendeu? E vai pegar todo o norte do Brasil lá, uma boa parte do norte, pega uma tsunami, pode entrar até 20 quilômetros mar adentro. Sim, esses tsunamis, dependendo do terremoto ou do vulcão que explode em linha submarina, vamos dizer assim, que abra um buraco no mar. Imagina um buraco violento por um vulcão. A quantidade de água que cai nesse buraco cria um buraco no oceano. No momento que aquele buraco for preenchido pelas águas que estão à roda, imagina a onda que vai vir. Olha, eles estão falando que é uma onda de 300 metros de altura a 1.000 km por hora. É mais ou menos isso. Porque eu já sei o que eu vou fazer. Tu fura a onda? Não, vou comprar uma prancha. Pois é, nós temos que ir para aquela cidade portuguesa onde tem ondas de 30 metros para nós aprender, né? Sim, já vou ficar aprendendo agora. Olha só, a Maria Lúcia me manda aqui, né, de um amigo. Só que eu vou acrescentar, tá? É do Flávio Aguiar, mas igual eu vou acrescentar. Só faltava essa. O Não, o Krakanaro, o Krakatrump, o
arcabouço, o cracavírus e agora o Krakatoa. Ah, viu? É só craca. Só craque e craque. Que loucura. Nada como o humor, como a gente sempre diz, né? Olha, doutor Maia, nesses dias que estavam passando, a gente só tem que ter certeza que nós temos uma eternidade. É o que é o que está me mantendo flutuando, tá? É a certeza da eternidade e o humor, para ficar nessa nave aqui só com muito humor. E um caminhozinho assim de fuga, vamos para o útero da mãe? Isso eu faço quando eu vou quando me aquieto. É verdade. Me aquieto, eu faço exatamente isso. Aliás, todo mundo faz isso, cada um do seu jeito, né? Ali é o céu. E quem não teve mãe? Não, mas sempre foi gerado por um útero. A fantasia é que eu, no útero, tenho tudo a tempo e a hora e me desenvolvo maravilhosamente, em que o útero evita todos os perigos em torno e me dá uma condição perfeita de ser ao nascer, né? Uhum. Então a fantasia meditativa seria essa. Pois é, agora também tem uma coisa, né? Estão achando mais 2 tipos novos de corona. Agora Mutações. Mutações. Não tem aquela história do quem procura acha? Não, é que hoje em dia, com a nossa tecnologia, a gente acha até o que não procura. Achamos tudo. Mas o que a gente está de volta, doutor Maia, o útero da mãe? Eu acho que a gente chegou num ponto de saturação, que só voltando para o útero da mãe, porque a gente sabe muita coisa de quase tudo, e muita coisa de nada. Não, porque é bem isso que tu está colocando. Quanto mais tu sabe, mais tu deve saber que não sabe. Porque está abrindo um campo esse universo, como dizia Shakespeare, né? Entre a terra e o céu existem tantas coisas que é impossível para a nossa vã filosofia conhecer. Então está acontecendo sempre o que Hamlet falava quando procurava o sentido da sua vida, né? Olha só, uma amiga nossa diz: eu não quero voltar para o útero da mãe porque eu não tenho boas memórias. Não, ela não tem boas memórias da mãe, depois de nascida. Não podemos confundir o útero com a mãe depois de separado do útero. Eu estou falando do útero onde eu fui formado e que, se eu sou o que eu sou hoje, é porque esse útero me formou bem. Agora, se eu tiver problemas com a mãe, seria depois de nascimento. Aí é outra coisa. Nós estamos falando numa ideia meditativa para mim ir num lugar harmonioso que certamente tu, ela e eu tivemos quando estávamos no útero da mãe. Vamos separar bem as coisas. Sim, talvez aí me ajude a entender uma coisa, doutor Maia, porque a gente às vezes não tem, não é o seu caso, não é o meu, não é o caso de ninguém que esteja nos ouvindo. Você não tem uma boa memória da sua mãe, não tem um bom registro da mãe que foi da carteira de identidade. Não é, mas do que o senhor está falando é de um resíduo, de uma coisa mais profunda, não um resíduo, que é lá do útero mesmo, que é o momento, sabe, é como se tu, existe um paraíso, é ali. É ali. E até se diz o seguinte, que hoje até tem estudos da influência, à medida, por exemplo, terceiro mês em diante, nós já podemos nos considerar inteiros e tudo vai crescer. O cérebro, tudo está pronto, com 3, 4 meses mais ou menos. A partir desse momento, já tem estudos que dizem que eu posso ter influências negativas ou positivas, mas basicamente mais as negativas, de vivências traumáticas da mãe durante a minha concepção, antes do meu nascimento.
porque existiria uma consciência arcaica não capaz de ser acessada através de comunicação verbal ou de memória, mas que existe como um registro de vivência, porque eu tenho noção, porque o feto reage com os estudos que tem, as ecografias hoje avançadíssimas, a gente vê que eles têm estudos que reações da mãe, o feto se movimenta, põe o dedo na boca, faz caretas, uma série de coisas, mas a hipótese que eu estou levantando é que se eu fisicamente nasci bem, estou bem aqui agora, esse lugar me propiciou que eu estivesse bem e me desenvolvesse bem. Agora, os problemas depois do nascimento, com a memória da mãe e os problemas familiares, aí é outra zona, é as zonas mais atuais depois do útero. Quando eu levanto a hipótese da meditação uterina, é porque lá havia uma harmonia fantástica até os 9 meses. Física e agora com estudos afetivos, né? De que a mãe influencia, ela bate na barriga, ela fala querida, como se a criança já sentisse a mãe afetivamente, se a mãe é empática com ela antes do nascimento. A dona Nair, ela diz o seguinte, dona Nair Lara: Bia, se tu pegar a prancha de surf, passa por aqui e abana pra gente, tá? Não, sabe que a gente começa a pensar nessas possibilidades de morte, eu acho que porque a gente está com medo de morte, né? Como a gente fala de morte, meu Deus, e não sente que vai morrer. Porque é uma evidência clara, né? Nós temos, eu não sei de onde vim, porque antes de nascer, da onde eu vim, não sei. Uhum. E eu sei que eu estou num período aqui de vida que daqui a pouco eu vou morrer. Aí eu pergunto, mas qual é o sentido de eu estar aqui? Por que eu estou aqui? Aí aquele antropólogo lá diz assim, que é um privilégio estar aqui e que a chance de eu estar aqui é 1 em 1 trilhão. Ganhar da Mega Sena é 1 em 50 milhões. Quer dizer, Beatriz, então eu e tu estamos de parabéns por estarmos aqui e porque merecemos esse prêmio. 1 em 1 trilhão. Pelo amor de Deus, né? Agora, eu me lembro que uma vez eu vi alguma coisa sobre isso, seria assim, ó, fazer uma analogia, né? São 1 bilhão de corredores, ou 1 trilhão de corredores, para conseguir entrar no óvulo, né? Então são as... Como é que é o nome do negócio mesmo? A mulher tem o óvulo e o homem tem o espermatozoide, né? E um só espermatozoide atinge o óvulo, são milhões, né? Que fui eu. Então já ele aí está baseado nisso. Já está baseado no sucesso. Então, por que aquele espermatozoide que gerou eu... Porque tem uma coisa interessante, né, que dá uma pergunta assim que para todos. Por que eu estou aqui com a minha consciência? Será que a consciência, eu consciente, porque eu podia não ser consciente nem existir? Por que eu aqui agora pensando assim e querendo entender por que eu estou vivo e por que eu vou morrer? Agora... Tu tem resposta para saber por que eu estou consciente aqui hoje e tu está consciente aqui hoje? Depois que eu consegui encontrar o nódo, eu levei um nó no cérebro, né? Olha, é uma pergunta simples, mas vem cá, quer dizer que esse mundo é de consciências. O objetivo do universo é criar consciências, de estar vivo em algum lugar, em algum momento. Doutor Maia. Por isso que aí a gente pode, então, numa outra ocasião, discutir, mas trocar uma ideia, eu lhe ouvir um pouco sobre seria, então, é possível, não estou dizendo que alguém vai dar uma resposta, mas seria uma explicação para reencarnação? Eu escolhi estar aqui? Pois por exemplo, o Schopenhauer. Schopenhauer é um grande filósofo, né?
E ele diz o seguinte, que